O momento que a igreja se une, os céus se movimentam. Nós queremos deixar bem claro para vocês que a igreja, ela é a embaixada de Cristo na terra. A igreja representa o reino de Deus. E quando a igreja se reúne é porque algo Deus quer fazer por meio da igreja e na igreja. Você é a igreja? Você tem responsabilidade como igreja? Você representa o reino de Deus na terra? Você representa a embaixada de Cristo na terra? A igreja, quando ela se reúne, ela promove uma movimentação do céu. Quando a igreja se reúne é porque tem uma proposta de Deus na nossa direção. Eu quero dizer para você que você não pode estar aqui sem propósito. Você não pode se deslocar da sua casa, talvez deixou alguns afazeres. Você talvez saiu da sua casa, deixou algumas coisas que era necessário ser feita, para você estar aqui sem objetivo, sem propósito. Isso não vai produzir nada em você. Você vai se tornar mais um ocupando um espaço. A igreja, ela não está hoje reunida simplesmente para que a gente pudéssemos estar cumprindo uma obrigação. Porque me convocaram, eu vou estar ali. Mas isso aqui é um discipulado de Deus. Não é nós discipulando a Deus, ensinando a Deus. É Deus nos discipulando, nos ensinando, nos fundamentando para aquilo que está acontecendo nesses dias. Então eu quero que você entenda que a disponibilidade do seu coração agora é muito importante para Deus. A disponibilidade do seu coração agora é um fundamento para aquilo que está acontecendo. Então eu acredito que esse momento é um momento que você precisa estar disponível, porque isso não para aqui, amém, irmãos? Isso não para aqui. Nós podemos passar pelo que for, mas a igreja, ela não para. Nada pode parar a igreja. Jesus deixou uma palavra que eu carrego para a minha vida: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou trazer uma mensagem para vocês daqui uns dias a respeito do que o mundo está passando. Se é decreto de Deus ou permissão de Deus. Eu quero trazer essa mensagem a qual vocês vão entender o que é um decreto e o que é permissão. Não significa que o que está dando certo é decreto de Deus. Não significa também que o que está dando errado é a vontade de Deus. Então você precisa entender que Deus anda na contramão do mundo. Então eu quero falar com você um pouquinho a respeito do valor, do caráter de um homem que é inegociável. Nós falamos esses dias a respeito do caráter inegociável. O que é caráter, pastor? Caráter é construção de valores. Caráter é o que você é. Reputação é o que as pessoas querem que você seja. Então você não vive pela reputação, você está baseado no seu caráter. Porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma farsa. O momento passa, mas o que está fundamentado não se abala. Então quem é um homem de caráter? É um homem que está fundamentado naquilo que é eterno, naquilo que é inabalável. Se você tem um caráter inabalável, você está decidido e resolvido a passar pelo que tiver que passar, sem negociar os valores de Deus. Hoje eu quero falar sobre o subtítulo:
da mensagem. Graça não me autoriza a pecar. Diga para o seu irmão do seu lado: graça não me autoriza a pecar. É o nosso subtítulo hoje. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre isso. Abre comigo o livro de Ezequiel 18. Diz assim a palavra de Deus: contudo, vocês me perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e reto, e teve cuidado de obedecer todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Não li? Aleluia. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Fui direto como um cometa e uma bala. É a fome e a sede pela palavra. A Bíblia diz assim, ó: Deus zela pela tua palavra, para que ela se cumpra. Quem é o homem para guardar a palavra de Deus? Só quem tem um caráter fundamentado nos valores eternos. Diga para o seu irmão do seu lado assim: quem é o homem que pode guardar a palavra de Deus? Aquele que tem um caráter inegociável. Nós velaremos pela palavra de Deus com a nossa própria vida. Nós velaremos pela palavra de Deus com tudo que nós temos. Amém? Você está feliz por isso? Diz assim a palavra de Deus: contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e reto, e teve cuidado de obedecer todos os meus decretos, com certeza ele viverá. O 20: aquele que peca é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio desviar de todos os seus pecados que cometeu, e obedecer todos os meus decretos, e fizer o que é justo e reto e direito, com certeza viverás e não morrerás. O 22: não se terá lembrança nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverás. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? A palavra do soberano, o Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar dos seus caminhos, e ele viverás. Vira para o seu irmão do seu lado e diga para ele assim, ó: a graça não te autoriza a pecar. A graça é o poder de Deus pelo Espírito Santo para você não pecar. Entenda que a graça que te salva, mas não te transforma, ela é uma conveniência para você continuar pecando. A graça que te salva, mas não te transforma, isso não é graça, irmãos. Porque a graça, antes de te salvar, ela vai te transformar.
A graça vai te levar ao favor de Deus, onde você vai reconhecer a dependência de Deus, para não viver em pecado, para você se arrepender e abandonar o pecado e se tornar um homem diante de Deus indigno. Entenda que a graça é uma edificação dos princípios e valores de Deus no meu caráter, para mim não pecar. A graça é um favor de Deus, é princípio de Deus, é valor de Deus no meu caráter, me conscientizando a não pecar. A graça não te dá a consciência de você viver no pecado. A graça te conscientiza a não viver no pecado. Porque nós estamos conformados com o pecado, que outra hora para nós éramos pecado e hoje já não é mais. Por que que aquilo que era pecado para mim hoje não é mais? Por que que aquele comportamento que eu tinha há um ano atrás, para mim era pecado e hoje já não é mais? Deus mudou? A graça está violada? Os princípios de Deus foram alterados? O caráter de Deus foi alterado? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Que no longo tempo da minha trajetória cristã, aquilo que para mim era más conversação se tornou para mim uma coisa comum. Aquilo se tornou para mim uma coisa natural. Fala para o seu irmão do seu lado assim, ó: as más conversações corrompem os bons costumes. E eu vou dizer uma coisa para você, e ela vai violar os valores de Deus no seu caráter. Sabe por que a igreja ela está mal posicionada diante da sociedade? Porque a sociedade agora já não sabe mais separar a igreja e o mundo. Porque a igreja tomou a qualificação do mundo. Não posso generalizar, mas vamos dizer igreja porque eu sou a igreja. Porque se eu não faço a diferença, ou se eu não atraio o pecador, alguma coisa está errada na minha vida. Porque se eu sou a catedral de Deus, se eu carrego o Espírito de Deus, então eu não posso transportar o inferno deixando as marcas de dúvida no mundo. Eu preciso decidir ser transformado. A Bíblia é muito clara comigo quando ela fala a respeito de transformação. Quem lembra que quando Jesus transforma a água em vinho, surgiu ali um efeito sobrenatural? Quem lembra disso? Agora fala para mim. Jesus transformou a água em vinho. Teve alguém para transformar o vinho em água? Porque uma vez transformado, regenerado, ninguém consegue influenciar esse homem. O que acontece com o meu caráter? Quando eu começo a negociar os valores, é porque eu já perdi os princípios do reino. O que é princípio, pastor? Algo que você nunca deve negociar. Você tem coragem de pegar o que nasceu? Isso é princípio. Olha para mim, jovem. Se alguém te dá um troco a mais, você vai embora com o troco? Isso é princípio. Se alguém te chamar você para assistir uma cena escandalizada, pornográfica, você vai assistir? Isso é princípio. Se alguém te chamar você para ficar fofocando dos outros, apontando o pecado dos outros, você vai compartilhar com isso? Isso é princípio. Por que que a igreja está passando por esse momento? Porque perdeu princípio.
O que eu quero trazer para você hoje? Uma conscientização que o caráter de Deus é a base engraciada no seu caráter, e o favor de Deus para estabelecer no seu caráter valores inegociáveis. Irmãos, a lei fala que se alguém tomar um cálice, uma dose de bebida alcoólica, ele não pode dirigir o carro. O crente tomou uma garrafa de pinga, de champanhe na sua casa, de vinho, e quer dirigir seu casamento, quer dirigir o ministério, quer conduzir a vida das pessoas. O que é isso? Valores que foi estabelecido no meu caráter, que foi violado. A graça não justifica o seu pecado. A graça não justifica o seu pecado. A graça, ela vai justificar o pecador que se arrependeu e abandonou os seus pecados. Abre comigo Provérbios. Nós vamos ler lá, você vai entender o que eu quero dizer para você. Provérbios 28. Quem esconde o seu pecado não prosperará, mas quem confessa e abandona encontrará misericórdia. Vamos ler de novo? Quem esconde o seu pecado não prosperará, mas quem confessa e abandona encontrará misericórdia. Sabe o que eu entendo? Que a graça quer justificar você, não o seu pecado. O seu pecado você tem que confessar e abandonar ele. Você tem que olhar para o seu pecado e se repugnar dele. 14. Como é feliz o homem constante no temor ao Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá em uma desgraça. Sabe o que eu acabei de falar para vocês no início dessa reunião solene? Para que você deixasse o mais importante hoje livre, que era o seu coração. Disponibilizasse o seu coração, porque você vai ter que dar uma resposta para essa mensagem. Você vai ter que dar uma resposta para essa mensagem. A graça é um fundamento de Deus no meu caráter e no caráter de um homem que não decide mais viver no pecado. A graça é um favor de Deus na minha direção, para que eu não decida mais ser escravo do pecado. Jesus, ele veio, me livra da escravidão do pecado e estabelece o favor de Deus por meio da sua própria vida, e ele me faz livre do pecado. Aí, por minha decisão, por minha opção, eu decido a tornar a pecar. Aí eu quero dizer para você, você está esperando Jesus voltar de novo para você sair dessa condição de pecado? Entenda uma coisa, Jesus não vai vir para te tirar do pecado, Jesus vai vir como juiz dessa vez. Então quem tem que sair do pecado é você, porque o mesmo caminho que você fez para ir ao pecado é o mesmo caminho que você tem que fazer para sair dele. Jesus não vai te convencer de novo, porque ele já vendeu a sua vida. Agora quem está na terra é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele está te observando, ele está com você o tempo inteiro. O que você não faz com a sua mãe, você faz com o Espírito Santo. O escândalo que você não causa na frente da sua mãe, você causa com o Espírito Santo no oculto.
Então entenda que a forma que você está lidando com aquilo que o Senhor te propôs, esse favor, essa graça, é a forma que o seu caráter está sendo revelado. Porque o que você faz no oculto será revelado em público. Porque aonde eu não estou vendo, tem um ser superior chamado Espírito Santo que está vendo. E no tempo bem curto de espaço, o que você cultivou no seu coração será manifestado. E quando se manifestar, vai gerar morte em você. Se você não se arrepender e voltar aos caminhos, certeza, você vai ter um problema muito grande na sua trajetória. Eu quero deixar bem claro e objetivo para você aqui. E o que está acontecendo conosco? Vou ler com você. Somente um homem de caráter verdadeiro e piedoso assegura um fruto contínuo e verdadeiro. Vou ler de novo. Somente um homem de caráter verdadeiro e piedoso assegura um fruto contínuo e verdadeiro. Por que o meu fruto não é contínuo? Eu estou com uma divergência no meu caráter. Porque hoje eu estou consolidando a obra que Deus me confiou e amanhã eu já não consigo mais consolidar. Está acontecendo alguma divergência. Então o fruto que era para ser contínuo e verdadeiro não consegue se assegurar. Irmãos, nós somos mais ou menos de 30 milhões de evangélicos, de cristãos no Brasil. E a corrupção só aumenta. Tem algum problema, não tem? Tem algum problema. Tem alguma divergência acontecendo no caráter da igreja. Se nós somos mais de 30 milhões de brasileiros cristãos, por que a corrupção só aumenta? É porque aquilo que era pecado para a igreja hoje não é mais. Aquele velho suborno, aquele velho envelope passado por debaixo da gaveta, que era para nós uma corrupção, hoje já não é mais, hoje é uma semente. O que está acontecendo, Brasil? O que está acontecendo conosco como igreja? Se nós que estamos localizados nessa sociedade, nesse bairro, nessa cidade, nós não revolucionar, tem alguma coisa errada conosco também. Nós estamos se comprometendo com alguma coisa que não está fluindo. Se a partir de uma decisão que eu tomo, vai entregar a minha própria vida para Cristo, algo tem que acontecer. Você precisa viver o modelo que Jesus deixou. Abre comigo a Bíblia no livro de Tessalonicenses. Vamos ver o versículo 10. Assim, tanto vocês, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, versículo 10. Tanto vocês como Deus testemunha de como nos comportamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês e os que crerem. O que eu quero enfatizar aqui? Ele está deixando um exemplo para nós. Tanto eu como Deus nos aderiu uma responsabilidade de testemunhar. Deus pode mentir, irmãos? Deus, Ele não vai se enganar e nem nos enganar. Sabe por que Ele disse que nós seríamos a sua testemunha? Porque Ele acreditou em você.
dizendo que você vai testemunhar, porque Ele acreditou em você. Pastor, mas Ele não sabia que eu ia passar por isso, que talvez uma pessoa de caráter, decidida, as coisas que ela vai passar não vai alterar os valores do seu caráter. Quem entendeu isso? Uma pessoa decidida, resolvida, o que ela passar não pode alterar os valores de Deus na vida dela. Estou com uma guerra, estou com uma luta. Todos nós vamos passar por isso. Se todos nós passarmos por uma luta juntos, então quer dizer que juntos todos nós vamos abandonar os princípios de Deus. E quem vai ser a igreja? Quem vai ser a igreja? Homens de caráter verdadeiro constroem uma liderança duradoura. Homens de caráter verdadeiro constroem uma liderança duradoura. Eu acredito naquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Deus não está interessado naquilo que eu sou agora, mas naquilo que eu estou me tornando. Por quê? Porque o que eu sou agora, possa ser que eu estou expressando uma reputação, mas o que eu vou me tornar vai revelar o meu caráter. Porque o que eu sou agora, todo mundo está vendo. A minha reputação, gente boa, beleza, conversa, estamos juntos, ministra uma palavra, vai dali, vai daqui. Mas o que eu vou me tornar é o que vai revelar o meu caráter. Porque a semente que está aqui dentro, no tempo certo, ela vai germinar, irmãos. Se essa semente que está no meu caráter, ela for uma semente corrompida, o que vai revelar é uma corrupção no tempo vindouro. Essa liderança duradoura que Deus quer nos fazer viver tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com o nosso caráter. Você lembra que da outra ministração eu disse para você que caráter não é quando você chega, é quando você sai. Porque quando você chega com uma boa reputação. Isso não é ruim, é bom, mas a marca do seu caráter só vai ficar quando você sair. Porque todos nós chegamos com boa reputação e uma carisma. Agora, quando a gente sai, que é outra situação. A posição de um homem, de uma mulher de Deus, precisa estar com os valores na sua integridade. A mesma honra que você plantou é a mesma honra que você vai colher. Entendeu? Porque no lugar de vergonha terá dupla honra. Vou falar uma coisa que você carrega para você. Isso. Não recebe somente como uma palavra que você vai examinar para você viver, mas recebe e carrega isso para você. Que eu vou dizer para você aqui. Quando um líder, um pastor, uma pessoa demonstra competência, ele se torna um modelo para outras pessoas. Quando você se torna um homem ou uma mulher competente, decidido, resolvido, você se torna um modelo para outros. Quando você é inconstante, fala para mim, quando você é inconstante, inseguro naquilo que você faz, você tem uma incerteza, você representa as pessoas. Uma pessoa decidida de caráter, resolvida por dentro, ela é uma voz de influência para outras pessoas. Mas uma pessoa insegura, indecisa, uma pessoa inconstante, ela não é uma voz duradoura no coração de ninguém. Sabe por que tem pessoas que falam
mesmo depois de morto, porque foi voz de influência na sua geração. A Bíblia diz que o sangue de Abel, ele levou uma responsabilidade até a chegada do sangue de Jesus. E o texto vai falar que Abel dá o testemunho até hoje. Por que Abel fala até hoje? Porque ele foi um homem constante, ele foi um homem decidido, resolvido. Nada do que estava fora poderia corromper o que estava dentro. Ele poderia ter o rebanho maior que ele tinha, poderia se tornar o homem mais rico da sua época, mas a sua riqueza da terra não poderia corromper os tesouros de dentro. Princípios, valores inegociáveis. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? É porque Deus mediu as medidas e as qualidades que estava sendo ofertada? Não. Sabe o que Deus recebeu, irmãos? Foi o coração de Abel. A oferta não era tão significante como o ofertante. E às vezes, quando a gente fala de oferta, às vezes surge uma dúvida: o que o pastor está falando, se é uma semente financeira, o que é que não. Deus quer você, Deus quer o seu coração. Pastor, Deus virou açougueiro? Não, irmãos, é porque o coração é algo que é uma simbologia de um jardim, onde Deus tem prazer. A Bíblia diz que o coração contrito e aquebrantado Deus não rejeita. O que Deus quer fazer conosco, na nossa geração? Que nós podemos ser uma voz de influência. Nós temos que preparar a próxima geração, não ficar preocupado em competir com eles. O fulano de tal está crescendo, está desenvolvendo, está falando de uma forma envolvente. Glória a Deus, investe mais nele, para que ele possa ir mais longe do que você. Isso é princípio de caráter. Um homem de um caráter resolvido, ele não fica observando o outro, ele vai gerar valor no outro. Homem nenhum vai além do seu caráter. Diga para essa pessoa do seu lado: pessoa nenhuma vai além do seu caráter. Ninguém consegue sustentar por muito tempo uma farsa. Sabe o tapinha nas costas? Ele não vai conseguir sustentar por muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai manifestar, porque a bajulação, ela quer substituir a honra. Só que a honra, ela não quer ser substituída, ela quer somar. A Bíblia fala: da honra a quem? Então a honra, ela quer somar. Não há uma substituição, há uma soma. Se você é um homem de honra, de caráter, Deus vai te honrar. Se você é uma pessoa que não tem compromisso, que você não tem responsabilidade, que honra você está dando e atraindo? Que honra você está dando e atraindo? Você não tem compromisso, você não tem responsabilidade, você não é pontual. Sabe o que é pontualidade? É compromisso. Sabe o que é compromisso? É pontualidade. Ninguém vai chegar, irmãos, ver alguém morrendo e vai esperar morrer para socorrer. Se eu estou vendo, eu vou socorrer agora. Eu estou sendo pontual com aquela pessoa. Presta atenção.
Muitas vezes a gente acha que a pontualidade está no horário. A pontualidade está no compromisso, irmãos. Tem pessoas que é pontual, mas não é comprometida. E está entendendo o que eu estou querendo construir com vocês como igreja? Eu quero que você entenda que tudo aquilo que nós estamos fazendo é um plantio. Quem sabe disso? Confiança é um fundamento de uma liderança, de um pastor, de uma pessoa. Para construir confiança é necessário você ser verdadeiro e transparente. Sabe aquilo que a gente mais ouve hoje em dia? Eu não confio naquele pastor. Eu não confio naquela tal pessoa. Ainda usa um texto, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Sem confiança nós podemos andar junto? Se você não confia em mim é porque tem algo mal resolvido entre nós. E se eu não confio em você é porque tem algo mal resolvido entre nós. Se nós não tivermos uma confiança de ambas partes, não tem como nós andarmos juntos. Se eu sei que eu tenho que falar algo para você e não falo, é porque eu estou guardando aquilo como um ressentimento de confiança. Eu tenho que falar, cara. Eu tenho que ser verdadeiro, honesto, transparente. Quem já fez isso? Não sei se eu falo, cara, mas não sei se a pessoa, não sei. Irmãos, aquele que não fala a verdade, ele confessa a mentira. Como? A mentira ela nunca vai conseguir se esconder por muito tempo. Uma hora ou outra ele vai ter que confessá-la. Só que talvez a forma que ele vai confessar vai gerar uma destruição, um transtorno terrível. Uma verdade, ela nunca pode ser omitida. Porque alguém que não fala a verdade para o outro, essa pessoa, ela não é verdadeira com ela mesma. Olha para o seu irmão do seu lado e diga para ele assim: o dia que você não falar a verdade para mim, você não é meu amigo. Você não é meu amigo. Porque eu preciso de alguém que fala a verdade para mim. Eu preciso de alguém que vai confrontar o meu caráter. Eu preciso de alguém que vai me discipular. Eu não preciso de bajulador do meu lado. Alguém que concorda com tudo comigo. Até mesmo se você concordar com tudo comigo, eu e você já estamos totalmente perdidos. Presta atenção. Sabe o que tem faltado entre nós? A verdade. Nós estamos substituindo ela. Vamos se tornar duradouros no nosso relacionamento? Precisamos ser verdadeiros e transparentes. Não gostei da sua atitude, ponto. Não interessa se você vai ficar bravinho, você vai ficar nervoso, vai fazer bico, não interessa. O que você fez está errado, é pecado. Nós vamos construir uma base mais forte, na verdade. Agora na bajulação, irmão, nós vamos destruir a nossa amizade. Vai chegar uma hora que nós não vamos ficar insustentável o nosso relacionamento. Sabe o que significa isso? Uma pessoa resolvida no seu caráter. E ela prefere perder essa pessoa como amiga, mas falando a verdade para ela, do que ter ela do seu lado na mentira. Manter uma pessoa na mentira, você vai criar um monstro do seu lado. Você tratar essa pessoa na verdade, você vai gerar confiança no seu relacionamento. Construção de caráter. Não negocia isso. O que é caráter? Se você puder guardar isso, guarda. O que é caráter? Caráter é uma soma de qualidades morais que se destaca nas virtudes de um homem. É a soma de um conjunto de valores construído ao longo da vida. Irmãos, você não dorme
com um caráter corrompido e acorda com um caráter resolvido. Para você ter um caráter aprovado por Deus, você precisa decidir renunciar. Se você não tiver decidido renunciar, o seu caráter sempre vai ter fragmentos violáveis dentro dele. E hoje a nossa maior dificuldade é a renúncia. Caráter é uma soma de qualidades morais que se destaca nas virtudes de um homem, de uma mulher. É a soma de um conjunto de valores construído ao longo do tempo. Como é que nós vamos construir uma casa? Nós começamos por onde? Pelo telhado? Pelo alicerce. Primeiro eu vou deixar firme embaixo para sustentar o que vem em cima. Não tem como você chegar em um alto nível de relacionamento se as bases do seu caráter são comprometidas. O que destrói um relacionamento de um homem de Deus no secreto com Deus é a falta de integridade. Porque já não tem mais um secreto, porque já não é mais íntegro. Qual a diferença entre caráter e reputação? Caráter é um triunfo sobre a nossa determinação. Quem determina ter um caráter aprovado por Deus? Quem determina terá um triunfo. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre as obras do pecado, sobre as obras da carne, sobre as obras do inferno. Jesus triunfou. Só vou triunfar, irmãos, sobre essa obra da carne se eu for determinado, decidido e resolvido. Pastor, então quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, você vai pecar, mas você não vai se tornar escravo do pecado. Você pode até pecar, mas você não vai cobiçar as obras da carne. Mas como eu vou ser santo? Você é santo porque a Bíblia te chama de santo, porque a santificação é uma obra contínua. Você é uma obra inacabável. Mas você não pode usar essa obra contínua como desculpa para pecar. Você precisa decidir ter um modelo de Cristo imprimido no seu caráter. Por que homens foram chamados de santo e até hoje é reconhecido como santo? Não foi porque eles se destacaram no meio do povo, foi porque ele se misturou com o povo sem praticar o que o povo praticava. Homens cheios do Espírito Santo, negavam a palavra, que não negociava a verdade para poder bajular alguém. Homens que foram cerrados ao meio porque falaram a verdade para o rei. Homens que foram sinceros e disseram assim: rei, você vai ser levado para a Babilônia, você vai perder seu reinado, o seu povo está em pecado, se arrependa e volta para Deus. Custou a sua própria vida. Mas nós achamos essa história linda deles, mas não queremos pagar o preço que eles pagaram para nós deixar uma marca do nosso caráter imprimido na nossa geração. Sabe o que está acontecendo? Que os valores de Deus já não são tão valores para mim mais. Que as coisas do alto já não são mais prioridade para mim. As coisas do alto, elas são compatibilizadas com as coisas da terra. Porque da mesma forma que eu ando na terra, eu quero se comprometer com as coisas do alto. Como? Como? Não pode escarnecer o nosso Deus. A Bíblia diz que de Deus
Deus não se zomba. O que está acontecendo com a nossa geração? Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? É o modelo que eu estou deixando para eles. Esse é o modelo. O modelo que a qualquer custo eu sou atraído. Lembra que eu disse aqui na reunião passada? Tem muitos exercendo o ministério de Judas, vendendo o ministério de Jesus a qualquer preço. Qualquer coisa dá para negociar o ministério. Muitas pessoas vivendo o ministério de Simão, o mago, querendo comprar o ministério de Jesus. Aí eu faço uma boa ação, eu faço isso, eu dou um dízimo, eu dou uma oferta, então não tem problema fazer isso, porque eu estou fazendo aquilo. Ei! A obra da carne não justifica a carne. A obra da carne vai mortificar você até a chegada do inferno. Você vai morrer. Você vai perder a sua vida eterna. É isso que a obra da carne faz. Eu quero trazer essa soma de caráter, de determinação para você. Caráter é a nossa integridade moral diante da sociedade. Caráter é a soma de uma integridade moral diante da sociedade. Como a sociedade está te vendo? Como que ela está te vendo? Como o seu vizinho está te vendo? Se você precisasse de uma aprovação do seu vizinho para você continuar a sua jornada, será que você tinha? Será que o seu vizinho poderia dar um bom testemunho ao seu respeito? Será que ele poderia dizer assim: essa pessoa é uma pessoa de caráter, ela é íntegra? A integridade é o valor que sustenta todos os valores. Quando você perde a integridade, você perdeu todos os valores que estavam no seu caráter. Assim como a humildade é a sustentabilidade de todas as verdades, assim a integridade sustenta todos os outros valores do seu caráter. Eu quero dizer para você que uma reputação é como um tempo de validade que vai passar, mas o seu caráter vai permanecer assim. Porque no seu velório as pessoas vão dizer o que você foi. Nossa, aquele cara, aquela mulher, vão falar o teu respeito. Você deixou uma marca de reputação. A reputação vai ser comentada no seu velório, mas o seu caráter vai ser comentado pelos anjos diante de Deus. Há uma diferença muito grande das pessoas querer o que eu seja e eu expressar aquilo que eu sou. Eu quero ser bem claro com vocês que no processo da vida, no processo de Deus, há uma relação que ela tem que ser inviolável. E eu acredito que eu e você precisamos estar dentro disso. Deixa eu trazer para você uma fala, para você tentar entender. Semeie um pensamento e colhe um ato. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colha um destino. Caráter, ele aponta para o seu destino.
reputação é o que você é agora. Acabei de ler com você que o que você é agora não é o suficiente para te sustentar no seu caráter, na construção de valores do seu dia a dia. Então o que você é hoje, você precisa dar continuação amanhã. Porque se o seu hoje determinou o seu amanhã, você já parou no hoje. Então entenda, o amanhã vai revelar o seu caráter. O caráter vai apontar para o seu destino. Porque muitos começaram e não deram continuação. Ah, mas é porque perdeu o filho, é porque perdeu isso, é porque perdeu o trabalho, perdeu tudo, perdeu o carro, perdeu tudo. A única coisa que ele não poderia perder era o caráter. Você pode perder o que você tem, uma coisa que você não pode perder é o caráter. Sabe por quê? Uma coisa que volta do túmulo é o caráter. Uma coisa que não vai ser enterrada é o caráter. A reputação foi enterrada, sim, ela tinha período de validade. A partir do momento que você partiu daqui para uma outra dimensão, para um outro lugar eterno, ali já se foi a sua reputação com você, mas você deixou o seu caráter. O caráter é uma construção que volta com você no túmulo. Ninguém pode sepultar o seu caráter. Eu vou falar de uma biografia daqui a pouco, daqui 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. 5 minutos, eu vou falar de uma biografia aqui. De um homem que deixou uma marca no mundo. E eu quero trazer isso como uma referência para você. Caráter manifesta 4 maneiras: valor, motivação, atitude e ação. O caráter, ele vai ser manifesto de 4 maneiras. Ele vai ser manifestado com valor, motivação, atitude e ação. O caráter, ele não vai se manifestar sem se comprometer com a sua manifestação. Porque o valor se compromete com o valor. A integridade se compromete com a integridade. São coisas invioláveis. Todo líder deve ter em seu código um DNA. E esse DNA na sua integridade, o código de valor que se torna sua bússola orientadora, que sirva por toda a sua vida, porque assim, se essa bússola não for a sua orientadora, presta atenção, você vai se tornar um homem, uma mulher, viajante sem destino. E toda pessoa que está nessa terra, que não é um peregrino, é amante dela. E todo peregrino, ele aponta para o destino. E se essa bússola que está me orientando, qual que é essa bússola? É o valor, é a integridade, é a fidelidade, é o compromisso, é a honra. Se ele, dentro desse conjunto do meu caráter, não for uma bússola, não for um remo para o meu ministério, vai se tornar uma âncora. Se todos esses valores que eu expressei não for uma bússola de orientação, eu vou me tornar um viajante que não tenho destino. Me tornei amante da terra, escravo dela. Eu preciso ter destino. Todo peregrino aponta para o destino. Isso me leva a dizer para vocês aqui que a nossa mente é um campo de batalha. Nossa mente é um campo de batalha. Aqui é onde você vence as suas guerras e perde elas. É aqui. Aqui é o campo de batalha. Por isso que nós devemos continuar a se tornar a mente de Cristo. Nós temos
temos que caminhar com a mente de Cristo. Eu disse a você que decidimos, cada pessoa que chegar perto de mim precisa sair melhor. Eu decidi. E se você decidir isso, presta atenção, se você decidir isso, você vai ter um compromisso, como Paulo diz, com as pessoas que vão te ouvir, e um compromisso de você se manter naquilo que você falou. Porque quando eu decidi, qualquer pessoa que chegar perto de mim vai sair melhor, porque eu preciso me comprometer com aquilo que eu carrego. Se eu não me comprometer com aquilo que eu carrego, eu vou se tornar uma pessoa inconstante. Então, o que eu entendo? Só parafraseando com vocês, que José venceu na área que Davi não conseguiu vencer. Já parou para pensar nisso? José venceu na área que Davi não conseguiu vencer. Por quê? Porque José não parou onde Davi parou. Todas as vezes que você para em um lugar, você se torna uma âncora. Presta atenção, você precisa ser um remo na vida das pessoas. Você não pode ser uma âncora. Você precisa remar a sua própria vida, levando mais um punhado de gente com o seu remo. Porque o dia que você ancorar, você vai ancorar pessoas com você. Quem entendeu isso? Você não pode parar onde outros pararam. Quem entendeu? Você não pode parar onde outros pararam. Você precisa remar quando todos desistiram. Amém? Todos desistiram, mas você continuou remando. Pedro andou sobre as águas como? Pela palavra de Jesus. Foi isso não? Jesus disse, então vem Pedro, e ele foi. E se Pedro não tivesse ido, talvez ele tinha se tornado uma âncora, não um remo. Pastor, mas ele afundou. Entenda uma coisa, Pedro ter afundado não significa que ele se ancorou. Ele afundar significa que ele estava dependendo do Senhor para remar. E o que acontece com você é que você deixou de depender do Senhor para remar, e aí você acabou se ancorando e ancorando pessoas. Pastor, mas eu não acredito, porque eu não deixei de acreditar no Senhor. Presta atenção, Tiago disse que a fé sem obra, ela é o quê? Ela é o quê? Tiago dá uma referência, um corpo sem espírito é o quê? É um corpo morto. Então, um corpo sem espírito é morto, e uma fé sem obra ela é morta. Então não adianta você só crer e não se mover pelaquilo que crê. Eu creio, a Bíblia diz que até os anjos caídos creram, os demônios creem, e até estremecem. Irmãos, hoje quero resumir essa fala com você. Hoje a proposta para nós, Felipe, não é vencer, porque em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Hoje a proposta para nós, Daniel, é resistir. A proposta para nós é resistir. Vencer eu já sou vencedor em Cristo Jesus. O problema é que eu não estou resistindo às paixões do mundo. O problema é que eu estou negociando. Então hoje a resposta para nós, finalizando a mensagem, é resistir. Resista. Não negocia o valor, não negocia os princípios, não negocia. Resista às tentações. Resista. A Bíblia diz: se você resistir, o Deus desse século, o príncipe dessa era, o Beelzebul, Satanás, se você resistir ele vai. A Bíblia está dizendo para você resistir, não vencer, porque vencer, Jesus já se fez de você vencedor.
Jesus já fez você vencedor. Agora é resistir. Por a igreja não ter resistido nesse percurso, ela negociou. Por você não ter resistido, você negociou. Agora eu tenho um bom testemunho para dar para você a respeito de um homem chamado Billy Graham. Um homem que moveu as nações. Falar do Billy Graham é falar de uma história de avivamento. Billy Graham era um homem íntegro, de boa reputação. Decidiu ter caráter inviolável. Billy Graham é um modelo de inspiração, de integridade. Viveu 99 anos. Nasceu em 1918 e partiu para Cristo em 2018. Foi ordenado ao ministério pastoral aos 21 anos. Casou com Dona Ruth em 1943. Viveu ao lado de sua esposa 64 anos. Teve 5 filhos. Amou a sua esposa, cuidou da sua família. Um bom exemplo. Billy Graham foi conselheiro de 12 presidentes nos Estados Unidos. Ele foi conselheiro de 12 presidentes nos Estados Unidos da América. Não tinha outro conselheiro no seu trajeto. Ele era o conselheiro de todos os presidentes da sua geração. Sabe como que Deus levantou Billy Graham nos Estados Unidos? Como um porta-voz de Deus na nação dos Estados Unidos. Nós somos 38 milhões de cristãos. E a corrupção só cresce, só aumenta. Billy Graham viveu mais ou menos atuante no seu ministério uns 70 anos. E o mais interessante é que não houve um escândalo no seu ministério. Ei, não houve um escândalo no ministério de Billy Graham. Não houve um escândalo. Não tinha um adultério. Não tinha uma má conversação. Era um homem íntegro diante de Deus. Na sua ministração, na sua mensagem, na simplicidade, na sua postura de um homem íntegro, ele mantinha a simplicidade de um carpinteiro. Ele se comprometia com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Ele usava em média 52 vezes na mesma pregação, dizendo assim: a Bíblia diz. Ele falava em média na mesma pregação 52 vezes. A Bíblia diz. Sabe o que isso refere para mim? Que ele tinha compromisso com a palavra de Deus. E Deus honrou Billy Graham. Billy Graham, ele foi perseguido por um jornalista nos Estados Unidos. Igual um paparazzo vai ocultamente seguindo os artistas. E esse jornalista, ele seguiu Billy Graham no meio dos seus conselhos, no meio das suas pregações, nos hotéis que o Billy Graham ficava hospedado, durante uns 2 anos. E no final ele escreve uma matéria, que ele não achou nenhum índice de escândalo na vida de Billy Graham. Durante 2 anos ele ficou seguindo, porque ele achava o cúmulo, um homem, um pregador do evangelho que não tinha deixado o escândalo, porque a marca do escândalo já era escrachada. E Deus levantou um. E ele procurou durante 2 anos. No final da sua matéria, sabe o que ele descreve na tua matéria? Billy Graham, um homem de Deus, o justo. No maior jornal dos Estados Unidos, a capa do jornal era: Billy Graham, um homem de Deus, o justo. Não era adúltero. E ele deixa para nós um exemplo de vivência. Será que você pode viver sem escândalo? Você pode viver sem escândalo?
Você pode viver sem escândalo ou não? Você pode viver sem as más conversações? Você pode viver sem a corrupção? Você pode viver sem cobiça, sem lascívia, sem prostituição na mente, no coração? Você pode viver sem essas coisas do mundo? Sim ou não? É provável que sim. É provável que você pode resistir e fugir da aparência do mal e mostrar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para de causar escândalo no seu convívio social. Seja um exemplo, seja um bom testemunho. Porque assim como Jesus disse, ser-me-eis minhas testemunhas, assim você está sendo mau testemunha? Por favor, em nome de Jesus, para nós encerrar a mensagem, para nós finalizarmos isso, a mensagem é essa: é resistir nos dias maus.